Boa noite. Pode estar olhando e falando, de novo você, pastor? Todos os outros pastores são de férias, então vocês vão ter que me aguentar. Foi muito bom a gente estar junto ontem, quarta-feira também. E hoje, mais uma vez, a gente vai refletir um pouquinho na palavra de Deus e na mensagem que Ele tem para nós nessa noite. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Pensa comigo, mas sinceramente, não ouve essa pergunta e finge que não ouviu. Pensa mesmo no que eu vou te falar agora, combinado? Vamos lá. Você ama alguém nessa terra? Você ama alguém? Sim ou não? Fala o nome dessa pessoa aí. Fala aí. Pode falar. Fala o nome de uma pessoa que você ama muito, muito. Falou? Ok. Ok, beleza. Agora pensa aí. Esse nome que você falou. Quais são as características do seu amor para com essa pessoa? O que demonstra, o que você demonstra e o que mostra para você que você ama essa pessoa? Por exemplo, eu amo minha esposa. O que demonstra esse amor é o fato de eu querer estar ao lado dela, é o fato de eu fazer as coisas para ela, é o fato de ter saudade dela, não sei. O que demonstra para você, quais são as características que você sente que provam que você ama essa pessoa? Pensa aí. Se essa pessoa chegasse para você e perguntasse, mas vem cá, como é que você me ama? O que você ia responder? Beleza, segunda pergunta. Coloque essa pergunta numa gavetinha aqui do lado esquerdo. Vamos pegar uma do lado direito. Você é amado por alguém? Sim? Agora fala o nome de alguém que você sabe que te ama muito. Fala aí. Pode falar. Ok, a mãe, o pai, filho, um amigo, namorado, esposa. Quais são as características que essa pessoa demonstra que deixa claro para você que ela te ama? Não sei, o sorriso, uma atitude. Quais são as características que ela demonstra que você... Não, eu tenho certeza, ela me ama. Ok, coloca na gavetinha da direita. Agora vamos fazer um exercício aqui. Deus te ama? Sim ou não? Sim. Você se sente amado por Deus? Pensa nas características que você listou, que as pessoas que te amam possuem e que você percebe que elas te amam por isso. Você consegue perceber essas características em Deus? Sabe, a gente sabe que Deus ama a gente, isso a gente sabe, mas eu queria fugir um pouco do eu sei, mas você sente isso? Sabe, você pode ter pensado, não, minha esposa me ama, eu entendo isso pelo que ela faz por mim, pelo carinho que ela demonstra, pelas palavras que ela me fala. Ok, você recebe isso de Deus? Você, pessoalmente? Você consegue perceber Deus falando com você e demonstrando o seu amor através da palavra dele? Sim ou não? Pensa. Você consegue ter a certeza de que Deus ama você, não a humanidade, não. Você. A gente trata o amor de Deus de maneira muito genérica. E eu queria te incomodar para você pensar nesse amor de uma maneira mais pessoal. Você se sente amado por Deus mesmo? Você tem uma experiência com Deus, um contato com Deus, a ponto de você poder dizer, pastor, Deus me ama. Como você sabe disso? Não, eu sei disso porque na quarta-feira eu saí para trabalhar e eu estava conversando com Deus e eu ouvi Ele sussurrar. Não, pastor, estou dizendo isso porque mês passado eu estava lendo a Bíblia e, nossa, lá em verso tal, capítulo tal, como um Deus pode não me amar dizendo aquilo para mim? Poxa, pastor, eu me senti abraçado por Deus, poxa, sabe, quais são os fatos, ou como você pode sentir esse amor de Deus? Agora, um segundo ponto, e um pouco mais complexo você me disse que você ama alguém, ama algumas pessoas. E você pensou em algumas características, algumas questões que provam que você ama essa pessoa. Você ama Deus? Você demonstra essas mesmas características no seu relacionamento com Deus? Você pode ter falado, não, pastor, eu amo minha filha, e olha, esse amor é demonstrado pelo cuidado, pelo carinho, eu gosto de passar tempo com ela, eu levo ela para a escola, eu falo que eu amo, ok. Você faz isso com Deus?
E eu não quero deixar você com peso na consciência, mas eu quero que incomodar mesmo, para a gente pensar, será que eu amo mesmo a Deus, assim, pessoalmente? Sem ser apenas um clichê, eu amo mesmo a Deus? Será que eu me sinto amado mesmo por Deus? Gente, o amor de Deus é um assunto assim que a gente pode estudar a eternidade, que a gente não vai conseguir entender. Mas muitas vezes, pelo receio de nos parecermos com evangélicos liberais, nós ignoramos um pouco esse amor, sabe? Pelo seguinte, porque é meio estranho, sempre que eu falo Deus me ama, vem na minha mente um mas, não sei se acontece com você. Eu falo, não, Deus me ama, mas... Não, Deus ama o mundo, Deus ama o pecador, mas ele tem que se converter. Deus me ama, mas... Gente, não tem mais. E aí é difícil para a gente entrar nesse ponto, até refletir, parece dar um parafuso. Não, pastor, eu sei que Deus me ama, mas... Não, Deus chame ponto. Parece que a gente tem dificuldade de ser amado, de aceitar ser amado. Eu digo isso porque essa é uma dificuldade minha. Eu tenho dificuldade de receber as coisas. Eu gosto de dar, eu gosto de, abençoar, dar presente. Amo dar presente. Queria ser rico para dar presente para todo mundo. Mas para mim é difícil receber. Eu já notei em alguns momentos, eu recebendo um favor, alguma coisa, e eu me sentindo devedor por aquele favor. E aí depois peraí. Eu recebi, não foi um presente? Não foi um favor? Não tem que devolver de volta. É claro, cria um carinho e tal, mas, sabe, alguém me ajudava, eu falava, não, eu tenho que ajudar para pagar aquilo que ele me ajudou. E eu comecei a perceber que isso na minha vida espiritual acontecia com Deus também. Não, Deus me ama, Deus morreu por mim, agora eu tenho que devolver esse amor fazendo isso, fazendo aquilo. Não, Deus me abençoou com isso aqui. Não, agora eu tenho que, Deus, estou te pagando essa benção. Só que nunca vou conseguir fazer isso. E aí a nossa vida começa a ser uma luta na tentativa de sermos amados por Deus. Quando na verdade nós já somos. A gente muitas vezes transfere para Deus o nosso relacionamento com as pessoas. Muitas vezes a gente tem que se esforçar para ser aceito no trabalho, para ser aceito até na família. Mas com Deus essa luta não precisa acontecer. Você já é amado, eu e você já somos amados. Abra sua Bíblia no livro de Cantares, no capítulo 7, que tem um versinho que eu quero ler com você. Cantares de Salomão, Cânticos de Salomão, logo depois de Provérbios. No capítulo 7. O livro de Cântico, Cantares, é um livro, que a gente dá uma pulada ali no ano bíblico, Principalmente os solteiros ali. Esse livro é meio pesado aí. Mas, gente, é um livro muito legal. Comecei a estudar um pouco mais Cantares há algumas semanas. E explicando geral, só para a gente ter uma ideia, o livro de Cântico de Cantares, ele foi escrito muito provavelmente por Salomão, é quase aceito. Alguns contestam, mas é bem provável, 90% de chance que foi Salomão que escreveu, a uma de suas concubinas. Então ele é literal mesmo, ele fala mesmo de cartas de amor, de um esposo para sua esposa, para sua amada tal. Só que ele também, ele pode ser lido como Deus falando para o seu povo, para a igreja. Ele pode ser interpretado dessa maneira também, das duas maneiras, literalmente, e também a gente pode aplicar espiritualmente, como Deus como sendo o noivo e a igreja sendo a noiva de Cristo. E sempre que você vê um noivo falando algo, é Deus falando para a igreja. A esposa respondendo o noivo, é a igreja respondendo para Deus. E igreja é você. Aí no capítulo 2 tem um texto muito forte. Capítulo 2, verso 10. Capítulo 7, verso 10, perdão. Capítulo 7 de Cânticos, versículo 10. Encontrou? O que diz aí? Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Algumas versões dizem, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Eu achei muito interessante, principalmente essa versão que eu li. Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Isso quem está dizendo é a esposa para o esposo. Em outras palavras, a igreja, eu e você dizendo isso para Deus. Eu pertenço ao meu Deus e ele me deseja. E ele tem saudades de mim, ele tem um amor feroz por mim.
Gente, pensa nessa expressão, olha a profundidade desse verso. Eu pertenço ao meu amado, eu pertenço ao meu Deus, e Ele me deseja. Essa frase, esse texto, ele tem duas verdades incríveis. Primeira é o senso de pertencimento. Você tem dono. Tem alguém que se importa com você, tem alguém que sabe que ama você e que se preocupa com você. Eu pertenço ao meu amado, eu tenho um dono. Às vezes a gente se sente sozinho, sem rumo, poxa, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa. Não. Você tem um dono, você pertence a alguém. E esse alguém, aqui é o segundo ponto, ele deseja você. Ele ama você, mas não é aquele amor, te amo. Não, é um amor assim profundo, um amor feroz, um amor assim, permita-me dizer isso, mas maluco de Deus pela humanidade, de tão grande que é. Você pertence a Deus. E Ele deseja ardentemente você. Sabe, a gente precisava ler mais esse texto. Porque uma das maiores armadilhas do inimigo é destruir esse senso de pertencimento. E ele ataca a gente com baixa autoestima, ataca a gente dizendo que Deus não nos ama, que a gente precisa fazer mais para Deus amar a gente precisa fazer para ser aceito. Quando na verdade, eu já pertenço ao meu amado. Eu já pertenço ao meu Deus. E Ele me deseja ardentemente. Eu te desafio a orar essa passagem, sabe? Anota essa passagem no diário, chega em casa, põe no papel, cola no guarda-roupa. Todos os dias faça essa oração. Vai sair de casa, eu pertenço ao meu amado e Ele me deseja. Vai orar, até um escritor que eu gosto muito, ele sugeriu isso, fazer uma oração. Até tinha uma mulher, ele contando, uma mulher estava em fase terminal, e ele falou para ela, era linda tal, e infelizmente teve lepra. E isso deformou o rosto dela, o esposo dela não queria mais visitá-la, proibiu os filhos de irem vê-la, sabe, uma bagunça terrível. Ele falou para ela, olha, faça isso, ore essa passagem todo dia. Sente-se, levante a palma da mão e fale, eu pertenço ao meu amado, e Ele me deseja. Eu pertenço ao meu amado, e Ele me deseja. E aquela mulher que tinha lepra começou a orar isso. E ele conta que no dia da sua morte, nos últimos momentos dela, a afeição dela era totalmente diferente do dia em que ele a conheceu. Depois eu comento e concluo essa história. Mas faça disso aqui a sua oração. Repita isso, sabe? Para que isso grave na sua mente. Você pertence a Deus e Ele deseja você. Se a gente fizer isso, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, a condenação que cai sobre nós quando a gente peca, ela será erradicada. Como assim, pastor? O inimigo, ele quer fazer a gente pecar para que quando isso aconteça, ele chegue e fale, olha, tá vendo? Pronto, aí já não tem mais jeito, olha, já pecou, já errou, Deus não vai te aceitar mais. Ele faz a gente cair e depois ele aponta. Só que quando a gente tem esse senso de pertencimento e do amor de Deus, se nós pecamos, nós nos arrependemos sinceramente. E nós voltamos a Deus, porque sabemos que o amor dele nos aceita de volta. E esse amor que Ele tem por nós vai nos motivar a viver da maneira que Ele viveu e a seguir os seus mandamentos. Uma outra coisa que vai acontecer é que você não vai depender da companhia das pessoas para ser feliz. A companhia de Deus vai te bastar. Nós somos criados para viver em comunidade, mas muitas vezes a gente luta tanto para ser aceito. Entra no Facebook, entra em rede social, vai para aqui, vai para lá, faz um monte de coisa, no fim, pelo medo de ficar sozinho. Pela busca por aceitação. Quantas ações minhas são para tentar ser aceito pelas pessoas? Quando a gente entende isso, a nossa luta por aceitação termina. Porque não importa, é legal, beleza, é bom ter relacionamentos, mas se não me aceitarem, Deus me aceita. O senso de pertencimento não vem das pessoas, vem de Deus. Uma terceira coisa é que o elogio não vai te levar muito para cima, e nem a crítica vai te levar muito para baixo. Sabe, quando você receber um elogio, se você tem esse senso de pertencimento, ele vai bater e vai subir. Porque sabe, não, obrigado, beleza, mas eu sei de onde veio. Ou quando vir uma crítica, você vai saber aonde recorrer. Você, não, ok, tudo bem. Deus, olha, aconteceu isso, será mesmo? O que eu posso fazer? Mas tendo esse senso, você não vai correr o risco de nem se achar e assim se encher de orgulho e perder o contato com Deus, ou quando criticado,
cismar e se esconder de Deus também. A sua autoestima não vai ser baseada no que os outros acham de você, mas sim no que Deus acha e vê em você. E esse é um ponto muito importante, sabe? Aonde está baseada a nossa autoestima, o nosso senso de valor? Nas pessoas ou em Deus? As pessoas são muito voláteis. Hoje ela gosta de você, amanhã não gosta. E a gente ficar nesse jogo de agradar é terrível. Mas quando a gente entende que Deus, constante, firme, leal, nos ama, esse amor nunca vai acabar, não tem fim, aí o nosso senso muda. E a última questão é que você não vai ficar se comparando com os outros. Eu pertenço a Deus, Ele me ama. E meu irmão também pertence a Ele. Deus também ama o meu irmão. Ama esse aqui, ama aquele ali. Eu não preciso ser melhor que esse, porque eu já sou o melhor possível para Deus e acabou. E com isso acontece uma coisa interessante. A gente muda até as nossas atitudes espirituais. Por exemplo, a comunhão com Deus. Depois que a gente entende esse pertencimento, eu não mais preciso orar, mas eu quero orar. Sabe, a gente muda um pouco do não, eu tenho que, para o eu quero. E aí o peso na consciência, sabe, de não, eu preciso fazer isso, senão eu vou morrer. Não. Eu faço as coisas, mas porque lá no fundo do meu coração eu desejo estar na companhia de Deus. Um botãozinho muda tudo. Nunca se esqueça disso, Deus ama muito você, muito. O objeto do amor de Deus é você. Mateus capítulo 9, verso 13, deixa marcado em Cantares, a gente vai voltar daqui a pouquinho, mas Mateus tem uma verdade muito grande em relação a esse amor também. Mateus capítulo 9, versículo 13. Mateus capítulo 9, verso 13. Aqui tem um texto que muitas vezes a gente passa por alto, né? Mateus 9, 13 diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia peço, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pergunta: quem que Deus veio chamar? Quem que Deus veio buscar? Justos ou pecadores? Pecadores. Os justos, eles acham que não precisam de Deus. E esse é o perigo da gente querer, não, eu quero ser justo, pronto. Chegou uma hora que você, não, sou tão justo que para que eu preciso de Deus? Indiretamente isso acontece. Jesus deixou muito claro, os justos daquela época não quiseram aceitar Jesus porque eles estavam em outro patamar. Por isso Jesus falou, olha, eu vim buscar os pecadores. O amor de Deus se dirige aos pecadores. Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso muda a nossa chavinha da mente, porque é o seguinte, indiretamente nós somos ensinados que Deus ama os justos. E é claro que Ele ama, Ele tem prazer na justiça, mas irmãos, nenhum de nós somos justos, não existe nenhum justo sequer na terra. E aí, a gente fica numa luta para ser justo, para tentar ser mais aceito por Deus. Porque eu sou ensinado na escolinha que se eu faço bem, Deus fica feliz comigo. Se eu faço coisa ruim, Deus está triste comigo. E aí eu tenho que fazer muitas coisas boas para que Deus fique feliz comigo. E aí, se eu não me cuidar, eu entro num ciclo vicioso de fazer para Deus se agradar de mim. Tentando ser justo. Mas lá no fundo eu esqueço que Deus veio para salvar os pecadores. E entenda muito claro o que eu estou dizendo. Deus veio salvar os pecadores. Deus ama os pecadores, não o pecado. Deus abomina o pecado, principalmente que nós cometemos. Mas Ele nos ama. E Ele veio para que nós, pecadores, fôssemos chamados ao arrependimento. Deus, Ele ama pecadores. Deus, Ele veio, através de Jesus, morrer pelos pecadores.
Tem uma frase de Brennan Manning que diz assim: Jesus veio não somente para aqueles que pulam as meditações da manhã, mas também para os pecadores de verdade, aqueles ladrões, adúlteros, terroristas, para aqueles flagrados em sórdidas escolhas e em sonhos fracassados. Ou seja, todos somos pecadores, seja os pecados grandes ou os pecados teoricamente pequenos. Deus veio salvar tanto o terrorista quanto aquele que pula a meditação da manhã, pula os momentinhos de comunhão com Deus. E que a gente já fica ali com peso, Deus já não gosta de mim, meu dia vai ser amaldiçoado por causa disso. Mas Deus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Os que se acham justos não precisam, teoricamente, de Deus. Os homens e mulheres verdadeiramente cheios de luz são aqueles que olham profundamente na escuridão da sua própria existência imperfeita, reconhecem o seu pecado, a sua falha e a sua necessidade de Deus. Sabe, você não precisa ler a Bíblia de manhã para que Deus abençoe seu dia. Como assim, pastor? Nossa, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo eu já me peguei várias vezes. Não, hoje eu tenho um dia difícil, tem algumas coisas que precisam acontecer, eu vou ler a Bíblia aqui para Deus me abençoar. Ó Deus, pronto, lê a Bíblia agora, abençoa a minha vida. Querido, você não precisa fazer isso. Isso não vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Isso vai ajudar você e a mim a reconhecer a presença de Deus conosco. Mas ações não são mérito de salvação. Eu creio que uma das maiores necessidades nossas no crescimento espiritual é migrar do preciso para o quero. Eu preciso ler a Bíblia de manhã, eu tenho que ler, Não. Eu quero ler minha Bíblia de manhã, porque eu não vejo a hora de estar com Deus. Eu preciso orar a todo momento. Eu tenho que orar, poxa, eu não consigo. Não. Eu quero orar, porque eu quero estar na presença de Deus. Deus, olha, dê um espacinho aqui, eu quero falar contigo. E sabe, esse é a grande busca do crescimento espiritual. Deixar de fazer as coisas porque eu tenho que fazer, e fazê-las porque eu as desejo fazer. Eu sei que o nosso desejo é pecaminoso, mas quanto mais perto eu estou de Deus, mais essas questões espirituais se tornam uma necessidade e não um dever. Quantas coisas a gente não faz na tentativa de ser amado por Deus, mas nada do que façamos ou deixamos de fazer fará Ele nos amar mais ou menos, porque o amor dele por nós é infinito. O seu amor jamais se baseia no nosso desempenho. Nunca, jamais está condicionado ao nosso estado de humor, de espírito. Você está feliz, você está depressivo, não importa isso para Deus. O amor dele te alcança da mesma maneira. O amor de Deus não tem sombra de variação. Deus te ama, independente de qualquer coisa. Deus ama você. E até quando Ele exercer o juízo sobre os pecadores, vai ser um juízo de amor. Porque Ele vai amar tanto os pecadores que não desejaram arrependimento, que não desejaram estar no céu, que Ele vai executar o juízo, para que eles não vivam eternamente na tortura do céu. Porque para quem não está com Deus, para quem não está com o coração transformado, para quem não se aceita ser transformado, morar a eternidade no céu é uma tortura. E é por isso que alguns não vão ser salvos e outros serão. Agora, pastor, qual o tamanho desse amor? Efésios 3 responde. Vamos lá um pouquinho mais para frente, Efésios capítulo 3, carta de Paulo aos moradores de Éfeso. Efésios 3, verso 17 ao verso 19. Paulo escreveu um pouquinho disso quando ele escreveu essa carta. Efésios capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Efésios 3, 17 a 19 diz assim: E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Quer ter uma vida plena, uma vida abundante? Está aqui o segredo. Reconheça o amor que Deus tem por você. Vai ser impossível, como eu falei, a gente conhecer esse amor na sua magnitude, porque fala que a gente tenta, mas não dá para entender a profundidade, o comprimento, a altura, a largura do amor de Deus. Porque aqui está escrito, Ele excede todo entendimento. Gente, Ele é tão grande que a nossa mente finita não consegue alcançar a profundidade desse amor. Mas ainda assim é dito, busque entender esse amor, na medida do possível, o amor de Deus, de Cristo por você, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Receba esse amor, aceite esse amor, mesmo sem a gente conseguir entender.
Um outro detalhe interessante desse texto é quando ele fala a parte que podeis perfeitamente compreender com todos os santos. Eu acho muito legal isso aqui. Aqui ele fala assim, olha, entenda esse amor, mas tente entender esse amor na companhia dos santos. Em outras palavras, está dizendo, olha, você vai entender mais profundamente o amor que eu tenho por você quando você estiver na companhia dos santos. E aqui a importância, sabe, do amor ao próximo, de você se relacionar. Por isso que é tão importante o amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que existe a igreja, para juntos a gente adorar, a gente celebrar. Um está precisando, não, estou aqui para te ajudar. Eu estou precisando, não, estou aqui. Um cai, outro levanta. E aí, vendo o amor do seu próximo, do santo que está com você, você vai entender o amor de Deus que está também ao seu lado, onde quer que você vá. Paulo estava dizendo, se junte com os seus irmãos, para que você entenda um pouco mais do amor de Deus. Quando você vê uma atitude, quando você recebe uma atitude de graça, você entende um pouco mais da graça que Deus tem por você. E sabe, irmão, Deus te ama muito, 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 mesmo quando você faz aparentemente pouco. Mesmo quando a gente faz coisas pequenas, mesmo quando a gente, poxa, o que eu fiz para Deus? Eu não fiz nada de grande. Deus te ama. Aceite esse amor. Eu não sou pai, mas eu já assisti algumas cenas de alguns pais bem interessantes. Tenho 2 sobrinhos, estudei e trabalhei como capelão numa escola durante 3 anos em São Paulo. E é muito interessante você ver os pais, né? Especialmente em São Paulo, nas apresentações. A gente tinha Dia das Mães, Dia dos Pais. E aí eu via, né? Vinham as crianças para frente da igreja e cantavam, se apresentavam, os pais sentavam, um tentando achar espaço no outro, tirando foto, sorrindo. E aí você via aquela criancinha ali, eu conheci o pai, a criança lá não queria cantar e tal, e o pai, vai, canta, canta, ela. Aí do nada ela levantava e cantava a última palavra. Aí o pai, cantou, ela cantou, e ficava bobão, e tirava foto, e minha filha cantou. Pensa no seu filho, na sua filha, aquelas atitudes de bebê deles, tão pequenas, mas que já te deixava bobo, babando. Nossa, meu filho ali, ó, meu filho sorriu. E sabe, Deus é muito mais que isso. Ninguém espera, nenhum pai espera que seu filho bebê, do nada ali, pegue um lápis, um papel, resolva uma equação matemática e, ó, papa, olha aqui, ó, papa. E, nossa, meu filho é um gênio, você não espera isso. Qualquer simples atitude do seu filho, qualquer demonstração que ele tenha, você já fica bobo. Você, meu filho, gente, Deus é a mesma coisa, até mais. Deus ama muito mais do que um pai ama um filho. E eu fico imaginando Deus lá no céu, perdoe-me, mas Deus talvez lá encostado na janela do céu, olhando a gente. Olha lá o Vitor lá, sorriu, está feliz. Olha lá. As pequenas atitudes nossas, às vezes a gente acha, não, eu tenho que fazer coisas grandes, eu tenho que pregar para o mundo inteiro, eu tenho que... Pequenas atitudes, pequenos detalhes já fazem Deus praticamente, se eu posso dizer assim, babar por nós, ficar lá, meu filho, ele ama a gente. Esse amor, ele é impossível a gente entender a sua amplitude, cabe a nós apenas aceitar. Deus é assim, e a gente não precisa fazer nada para que Ele nos ame mais. Simplesmente aceitar esse amor, e aceitando, a gente vai viver como Ele deseja que a gente viva. E sabe qual é o maior desejo de Deus? Qual é o maior anseio de Deus? Um Deus que nos ama. O maior anseio que Deus tem é viver conosco, é estar ao nosso lado. Sabe, quando você ama alguém, você quer muito estar com essa pessoa. Isso é automático. Quando você gosta de algum lugar, você quer estar lá. Quando eu tiro férias, tal, viajo para alguns lugares, passo por uma cidade, em outra, tem lugares que você prefere, você, poxa, podia ficar aqui o mês inteiro. Mas tem lugares que você não vê a hora de ir embora. Tem que... E sabe qual é o desejo de Deus? Ele nos ama. E o desejo ardente do coração dele é estar na nossa companhia. Muitos de nós, a gente cresce com a concepção de medo de Deus. A gente acha que Deus é aquela pessoa má, que está lá com um papel na mão, olhando, olha lá, errou, pecou, e está vendo, falei, não merecia mesmo. Gente, se fosse assim, não estaria ninguém mais aqui. Já pecamos um monte de vezes só hoje. Na verdade, Deus, Ele é mais um Deus amoroso, que fica lá olhando e, não, filho, não. Não. Filho.
E esperando ansiosamente que a gente volte para Ele, que a gente se arrependa, que a gente deixe de lado o pecado que nos separa dEle e se una a Ele novamente. Esse é o desejo ardente de Deus. Gálatas 2:20 diz desse desejo que a gente tem que viver a ponto da gente dizer o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Deus nos ama tanto que o desejo ardente dele é estar conosco. Mais do que isso, o desejo ardente de Deus é estar em nós. Olha só, Deus não se contenta apenas de estar pertinho da gente. Ele, filho, não, eu amo tanto você que eu quero estar em você, dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que a nossa casa é a morada do Espírito Santo, porque Ele quer estar onde a gente está. E pela fé, quando a gente aceita Cristo na nossa vida, quando a gente abre o caminho para Deus entrar, Ele entra, Ele mora em nós, aí tudo muda. Aí Cristo vira o centro de todas as atenções da nossa vida. Quando eu entendo esse desejo, esse anseio furioso de Deus de entrar na minha vida, de estar em mim, aí já não sou mais eu quem vive, aí é Cristo que está vivendo. É isso que Paulo quis dizer, Cristo está vivendo. Não sou eu que estou pregando aqui, é Cristo que está pregando. Eu estou tanto em contato com Cristo que eu abro a boca, é Cristo que fala. Já não sou mais eu que vou para o trabalho, é Cristo que vai lá. Cristo veste um avental, Cristo coloca um uniforme, e é Cristo trabalhando lá na minha empresa. Porque eu estou tão ligado a Ele, que é Ele. E aí as pessoas se sentem abençoadas, e entendam, e elas olham e falam, mas o que você tem? Mas elas veem, não é você, é Cristo que está em você. Por isso que a Bíblia diz que o rosto dos discípulos resplandecia quando eles faziam milagres. Não era eles, era Cristo neles. O Espírito Santo habitando no templo, que é o corpo que a gente tem. Não sou mais eu que educo os filhos, é Cristo que os educa. Não sou mais eu que vivo para agradar a mim mesmo. Não. Eu vivo para agradar a Deus, a Cristo, porque é Cristo que está em mim. E aí eu não faço mais as coisas erradas, eu perco o gosto pelas coisas erradas, porque é Cristo que está em mim. E Cristo não quer fazer isso. Não, isso é pecado. Automaticamente sai para lá, porque Cristo está na minha vida. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o maior desejo de Deus. Estar com você, estar em você, porque Ele te ama. Repito, a gente só faz questão de estar em um lugar que a gente ama. E se Deus faz questão de estar em você, é porque Ele ama você. João 15, verso 14, na Bíblia Mensagem, diz assim: vivam em mim, façam sua casa em mim, assim como eu faço a mim e vocês. Amo tanto você, filho, que eu vou fazer minha casa em você. E faça a sua casa em mim também, porque a gente tem que estar junto. O convite de Deus em termos de intimidade é espantoso. Contrário a todas as cerimônias e protocolos que muitas vezes a gente cria para poder chegar até a Deus. Você é amado, independente de. Deus te ama, Deus te aceita, você pertence a Deus. Nunca se esqueça disso. Uma das maneiras que Deus me ensinou um pouquinho desse amor foi através de uma canção. Eu lembro como hoje estava estudando teologia, aí a gente tinha um grupo de amigos que a gente comportava junto, trabalhava, saía dia de semana às vezes à tarde para conseguir dinheiro, vender livro, viajava junto e tal. A gente tinha um gosto em comum que era gostar muito de música. Saía um CD novo, um negócio novo assim da igreja, a gente colocava lá, e era daqui, era dos Estados Unidos, não sei, a gente estava antenado. Até que um dia, meu amigo Fininho, ele mostrou uma música. Falou, cara, essa música aqui muito bonita, tal, olha aí. Olhei. Achei a música muito bonita mesmo. Só que quando terminou, ele falou, Vitor, quero te contar a história dessa música. E aí quando ele contou a história dessa música, fez muito mais sentido para mim. Que aí o autor contou um pouco da história, de como ele escreveu, como ele compôs essa música. E aí essa música tomou um significado muito grande para mim. Eu trouxe o vídeo do autor explicando um pouquinho de como ele escreveu essa música. E ao final do vídeo, eu falo um pouquinho da letra para vocês, para a gente entender um pouco desse amor. Dá uma olhadinha. O nome do cantor é John Mark McMillan. O título da música é How He Loves. Love can be such a non-word sometimes. It loses its meaning, its potency, like I really love a cheeseburger, and then I really love
you know, like a sunny day, and then I really love my family. Like none of those loves are remotely the same. They're totally different things, you know. It's really difficult to write a song about love or even use the word love in a song, you know, because of what does it mean? What does it really mean, you know? I'm just really excited to play. Like, I love, you know, good crowds when they sing, and like I like it when they feel like they're part of what's going on, you know, because to me it's not about playing perfect music as much as it's about like almost kind of like a relationship with each other. About 7 years ago, when I was down in Jacksonville, Florida, I flew down there to work in the studio, and while I was down there, we got a call that several of our friends had been in a really bad car accident, and later on that night I found out that one of my best friends, Steve, had died as a result of injuries from that accident. I woke up the next morning and I was just really angry and confused and hurt, you know. And I process things through music, you know. That's just how I do deal with my issues. And so I felt that I really needed some sort of I needed to have some sort of conversation with God, because I was really, really frustrated. I felt like there were some things I needed to say, and so that's what I would do through the music. And that's really a lot of where the song How He Loves came out of, was I needed these words. I needed this conversation. I'm really looking forward to playing music tonight. I'm really excited to be with all the people who are going to be there. He is jealous of me. Love's like a hurricane, I am a tree, bending beneath the weight of his wind. And the love I'm singing about in that song is not a pretty, clean, it's not a Hollywood hot pink love. It's a kind of love that's willing to love things that are messy, and willing to love even the difficult and sort of you know, kind of gross kind of things, you know. Oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us. That's really the kind of song I wanted to write, is through this frustrating period, and He could, you know, in my anger and my resentment, and in my frustration, He could still love me through that, you know. And in this process of dealing with my buddy dying, and He could love me through that, and He was okay. He wasn't, you know, offended at the fact that I was angry at God. Just looking at these old lyrics, you know, you think after seven years, it's still really tough. This song isn't a celebration of weakness and anger. It's a celebration of a God who would want to hang with us through those things, who would want to be a part of our lives through those things, and despite who we are, He would want to be a part of us and be a part of our community and be a part of our family. And that's the kind of love I think I'm talking about. Esse amigo dele era líder de jovens numa igreja nos Estados Unidos, e ele orou num acampamento um dia que daria a própria vida se ele pudesse ver nos jovens dos Estados Unidos um reavivamento. E aí no dia seguinte teve esse acidente e ele morreu. E o Mark conta que quando ele soube disso, ele ficou indignado com Deus. Ele ficou chateado mesmo, porque ele falava: Deus, como é que você deixou isso acontecer? Logo ele, meu melhor amigo, poxa, um líder da igreja na minha cidade, um líder da juventude. E ele disse ali que ele ficou com raiva de Deus.
Como assim? A gente tem até medo de falar, né? Às vezes a gente, não pode. Mas sabe, na sinceridade dele, ele não entendia porque Deus permitiu aquilo, e isso produziu no coração dele um sentimento terrível. Só que mesmo com essa dor, com essa angústia, com essa até mesmo raiva de Deus, sem entender o que Deus fez, por que Deus permitiu, por quê, ele foi escrever uma música com isso. E ele disse que as únicas letras que saíam, a única forma que ele conseguiu expressar essa música foi dizendo, olha, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E a letra da música em nenhum momento fala de angústia, de tristeza. A música fala mais ou menos assim, fala, Ele tem ciúmes de mim, é a letra da música. Me ama como um furacão e eu sou uma árvore, que me curvo diante da sua graça e da sua glória. E aí no coro ele fala, olha, Ele me ama tanto, como Ele me ama, Ele me ama, e ele repete muitas vezes que Ele me ama, e ele diz, essa canção eu fiz, porque no meu desespero, na minha raiva, na minha angústia, eu só conseguia pensar, Deus me ama, apesar disso tudo, mesmo eu estando bravo com Deus, sem sentido nenhum, mas eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus ama meu amigo, eu sei que Deus estava cuidando de tudo, e ele diz, mesmo nos problemas, a única coisa que eu consigo pensar é que Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama e Deus me ama. Sabe, que esse sentimento brote no nosso coração, que mesmo em meio às dificuldades, às angústias, aos problemas que a gente passa, que o único desejo do nosso coração e o único lembrete seja, Ele me ama, Deus me ama, Deus me ama, o amor dele é grande, é como um furacão, é como, sabe, gigante, eu me curvo diante desse amor, eu só tenho que aceitar, e mesmo não entendendo como ele age, mesmo às vezes estando indignado, às vezes estando com raiva da maneira que ele age na minha vida, eu só tenho que entregar esse amor, porque Ele me ama e Ele me ama. E ele repete isso muitas vezes na música. O curioso é que alguns anos depois dele escrever essa música, ele guardou ela numa gaveta, o John, e um dia um pregador americano foi pregar num estádio e falou, John, eu queria que você cantasse uma música no apelo, lá nos Estados Unidos. E ele lembrou dessa música que ele tinha guardado. E aí tirou da gaveta, cantou. E ele disse que essa música, naquele momento, naquele estádio, foi um instrumento que Deus usou para converter dezenas e até centenas de jovens naquele estádio. E essa música passou a ser cantada, já foi regravada por dezenas e dezenas de cantores, inclusive em português no Brasil, acho que tem o título Ele Me Ama. E muitas histórias, você pode procurar, você encontra na internet, de pessoas que se converteram através dessa canção. E aí a gente vê mais ou menos como Deus trabalha, né? Um momento de dor produziu numa pessoa com amor sincero, uma música sincera, e essa música se tornou um instrumento de conversão de jovens nos Estados Unidos e ao longo do mundo inteiro. Simplesmente dizendo que nós devemos aceitar esse amor. Aceite esse amor de Deus. Você é amado, apesar de qualquer coisa. Deus te ama e tem um amor furioso, como um furacão por você. Eu termino com o texto de Cânticos, capítulo 2, verso 10 ao verso 13, quando a esposa olha para o amado, e aqui pode representar a igreja dizendo para Deus, eu vejo isso, Jesus voltando e a gente dizendo isso, enfim, diz o seguinte, Cânticos, capítulo 2, verso 10 ao verso 13, o meu amado, olha só, o meu amado, aquele que me ama, falou e me disse, levanta-te, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno já passou, acabaram-se as chuvas, já se foram. Aparecem as flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se, minha amada. Venha, minha querida, minha bela. Venha comigo. Logo, logo a gente vai ver Jesus voltar nas nuvens do céu e a gente vai ouvir isso da boca dele. A gente vai poder olhar para Deus e falar, olha, o meu amado veio me buscar. E o nosso amado, o nosso Deus, o nosso marido, independente se você é homem ou se é mulher, porque Ele nos ama assim, Ele vai olhar para a gente e vai falar, filhão, o inverno já passou. Olha aí, a terra está sendo renovada, as folhas estão nascendo novamente, e o amor gigante que eu tenho por você está sendo expresso agora com a sua salvação. E a gente, sem dúvida, vai só poder olhar para Deus e dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou daquele que me ama, e aquele que me ama também é meu. Aceite esse amor, viva esse amor, e tenha esse amor muito, muito factível na sua vida, em todos os dias,
especialmente ao longo dessa semana. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, te agradecemos muito, 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 muito por esse amor gigante que você tem por nós. Deus, a maioria de nós que aqui estamos, já somos cristãos há dezenas de anos, mas é difícil para a gente entender esse amor. É difícil aceitar de graça, é difícil, a gente quer fazer para te agradar, a gente quer vir à igreja, quer, sabe? Mas Deus, tira isso tudo da gente, tira esses esforços inúteis que a gente tem de tentar cobrir o nosso pecado. Aceite-nos, Deus. More em nós, que a gente possa morar em você, que isso dê uma transformação na nossa vida e que Cristo viva em nós e assim produza os frutos do Espírito na nossa vida. Deus, capacita-nos a aceitar esse amor, a receber esse amor. Ajuda-nos a diariamente, na nossa semana, nos nossos dias, a ter essa certeza de que nós pertencemos a alguém que nos ama e nos ama muito. Muito obrigado por esse amor. Que cada um de nós possamos experimentar isso nas grandes e pequenas coisas do nosso dia a dia. E que logo, logo o Senhor venha nos buscar para que juntos estejamos contigo aí no céu e posteriormente nessa terra renovada. Abençoe a vida de cada um de nós e a nossa semana. É o que pedimos em teu nome. Amém. Amém.